O tema desse vídeo daria uma dissertação de mestrado. E deu a minha dissertação. Hoje a gente vai falar da relação entre família e escola. A relação família-escola ela começou desde o início ali da instituição escola no Brasil de maneira muito distante. Quando a gente olha a história da escola, primeiro era uma escola só para homens, muitas vezes num formato de internato. O estudante ficava num lugar e a família no outro. Uma escola muito elitista, somente os homens das classes mais abastadas que estudavam. E tudo isso vai impactando até hoje, na maneira como as duas instituições se relacionam. Quando a gente anda um pouquinho no tempo, quando mais pessoas tiveram acesso à escola, nós também tínhamos um outro formato de família. Uma família normalmente com uma pessoa, que em geral era a mãe, que ficava em casa, que poderia ali de alguma maneira ficar, vou colocar bem entre aspas esse termo, à disposição ali dos filhos e do cuidado ali materno, etc. Mas isso é bem entre aspas mesmo, tem vários parênteses que podem ser feitos. E hoje nós temos uma outra estrutura, tanto de escola quanto de família. Nós não temos mais os internatos. Hoje a escola se propõe a ser uma escola para todos, está na Constituição como direito de todos. Nós temos também várias realidades de escola. Então, quando a gente fala de escola particular, é uma realidade. Quando a gente fala de escola pública, é outra realidade. Quando a gente fala de escola rural, é outra realidade. E mesmo dentro do universo das particulares, tem muitas realidades dentro delas. Quando a gente fala do universo da pública, muitas realidades. No universo das rurais, muitas realidades. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que não tem uma receita de bolo para a gente pensar essas duas instituições, até porque são instituições muito distintas quando a gente olha para dentro delas. E a família da mesma maneira. Muitas vezes na escola a gente entende que existe uma família melhor do que a outra, Então, a família do fulaninho do 6º ano é uma família desestruturada. E a gente precisa tirar esses termos do nosso vocabulário. Existem diversas estruturas de família. E nenhum modelo ele é garantia de nada. Tem famílias com mãe solo que funcionam muito melhor do que a família tradicional burguesa, por exemplo. Então a gente precisa rever esses conceitos e esses preconceitos que nós temos também. E aí já aproveito para falar que essa relação é muito pautada numa compatibilização mútua. Então, para as famílias, a escola muitas vezes não sabe o que fazer com o meu filho, a escola ou o professor, ele é inexperiente ou ele tem posturas inadequadas e tudo que meu filho tem num comportamento que eu não considero bom, com certeza ele aprendeu na escola. Então, das famílias tem essa culpabilização. Do lado da escola também tem culpabilização em relação às famílias. Essa família é desestruturada, essa família não vem nas reuniões, essa família não faz tarefa com os filhos, essa família não dá limites, essa família não educa, essa família deixa o menino com a avó. E tem muitas frases que a gente escuta sobre as famílias dentro do contexto escolar. E a primeira coisa que a gente precisa pensar na relação entre família e escola é que não dá para ter uma culpabilização mútua. Nenhuma relação funciona quando tem um cabo de guerra. Não dá para, por exemplo, ter um casamento e um ficar culpabilizando e acusando o outro. Não dá para ter uma relação de amizade em que um aponta o dedo para o outro. Não dá para ter uma relação entre mãe e filho que um só fica acusando o outro. Então, por que a gente tenta ter uma relação com a família ou a família ter uma relação com a escola dessa maneira? Não vai funcionar. E aí que eu faço a minha primeira pergunta, Porque às vezes a gente está numa relação com a família, escola, família, mas a gente está falando também de uma relação de poder. Por exemplo, no contexto das escolas particulares, a gente tem uma questão muito forte de clientelismo. Mas eu estava lendo um artigo que conta que isso também acontece na escola pública, mas de maneira diferente. Enquanto na escola particular os pais falam assim, eu que pago a mensalidade, eu vou matricular no concorrente. Na escola pública, as famílias também falam assim, eu pago o seu salário, eu vou trazer a televisão aqui, eu vou denunciar preconceito tutelar. E tem todo um mecanismo que também não funciona quando a gente coloca de maneira hierárquica essa relação.
Então, meu convite para esse vídeo é que a gente comece a pensar maneiras horizontais de nos relacionarmos, escola com família e família com escola. E aí tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Victor Henrique Paro, que ele fala que a escola precisa abrir suas portas. O primeiro passo tem que ser dado pela escola. Se eu quero a família colaborando com os processos educacionais das crianças, eu preciso abrir minhas portas. Não adianta eu falar que ninguém vem aqui na minha casa, sendo que eu não convido ninguém para vir na minha casa. E aí, abrir essas portas, a gente tem que pensar como é feito. Primeiro, não dá para a gente abrir as portas e exigir presença das famílias numa quinta-feira, 3 da tarde. Como eu disse, o modelo de família mudou. Hoje a gente não tem mais um cuidador disponível para vir à escola 3 da tarde. E aí muitas vezes a gente tem esses impasses, né? Como que eu vou fazer uma reunião à noite, é fora do meu horário de trabalho, ou no final de semana? E a gente, como escola, a gente precisa se organizar em relação a isso. Se a gente quer a participação da família, a gente não pode marcar uma reunião em pleno horário de trabalho. Eu não posso ir na escola dos meus filhos quarta, 10 da manhã, eu estou trabalhando nesse horário. E eu tenho certeza que você, professor coordenador, também não pode. Então a gente precisa pensar para além das nossas maneiras de funcionar, pensar também na maneira como a família funciona. Uma tarefa de casa que eu envio, ela é pertinente para o horário que as famílias vão fazer com as crianças, que normalmente é à noite, normalmente é quando todo mundo está cansado. Será que as famílias podem e têm capacidade de orientar os filhos em relação àquela tarefa? Será que eu preciso mandar a tarefa mesmo, 18 exercícios de arma efetue, e depois, se não der certo, eu vou culpar a família que não faz a tarefa com a criança? Então, são todos os aspectos que a gente tem que pensar sobre isso. E aí, a partir do momento que a gente começa a pensar em parceria, a gente tem que pensar de maneira horizontalizada. E a participação da família não é só nisso, em relação a reuniões. Reuniões que normalmente só a escola fala, a família fica sentada escutando, e é isso. Não pode ser assim. A gente precisa dar espaço de fala, e a partir do momento que a gente dá a fala, a gente precisa ter escuta também. E a partir disso, a gente precisa entender que a relação com a família e a escola, ela não acontece em uma reunião quando acaba o bimestre ou quando acaba o trimestre. Ela precisa ser contínua. Então, espaços de participação, espaços de fala, de escuta, uma relação clara de comunicação, canais de comunicações claros com a família, tudo isso é muito importante. Não adianta eu ter uma boa relação só quando eu quero ali, chegando ali o segundo semestre na época das matrículas. Não adianta eu ter uma boa relação só em alguns momentos. Eu preciso ter uma boa relação o ano todo. Isso são ações contínuas que precisam ser feitas. Então eu quero terminar com a frase que me faz pensar muito, né? Nós temos que chamar as pessoas para a escola não para postulados ou para ameaças. Eu lembro que se a minha mãe era chamada na escola, a gente já ficava de castigo e era alguma coisa muito grave. Isso precisa acabar. As famílias precisam estar na escola porque família e escola querem a mesma coisa, que é a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E já que a gente está no mesmo barco, é melhor a gente remar juntos.